Aí galera, tudo beleza? Esse videozinho aqui é um dos mais esperados aqui no Café com Química, é a parte de forças intermoleculares. Lembrando que forças intermoleculares, principalmente quando a gente pensa no Enem, eles adoram questões sobre forças intermoleculares. Então primeiro, vamos começar pensando o que são forças intermoleculares. Atrações entre moléculas. Você tem uma molécula, você tem outra molécula, a atração entre elas é uma força intermolecular. Não se pode confundir uma força intermolecular com uma força intramolecular, dentro da molécula. Por exemplo, se eu pensar atração entre átomos, ou seja, dentro de uma molécula, eu tenho uma ligação covalente. Uma ligação iônica é a atração entre íons, formando um composto. Então, se estiver dentro do composto, é intra. Se for entre compostos, é uma força intermolecular. Quais são os três tipos de força intermolecular? Nós temos as pontes de hidrogênio, muitas vezes chamadas de ligações de hidrogênio. Nós temos a dipolo-dipolo e nós temos a dipolo induzido, que também pode ser chamada de força de London. Lembrando que tem um outro tipo de atração entre espécies, que é a íon-dipolo, mas que não é propriamente uma força intermolecular, porque um íon não é uma molécula. Mas a íon-dipolo também é uma atração entre espécies, né? E não dentro da espécie. Então a gente tem esses três tipos e essa situação. Vamos começar a partir daí. Quando é que nós temos uma ponte de hidrogênio? Quando dentro de uma molécula eu tiver H ligado com FON, que diabo é isso? FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Gente, é H ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Essa molécula ela tem a possibilidade de formar uma ponte de hidrogênio com outra que também tenha H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio diretamente. Então, se eu tiver duas moléculas que têm essas características, entre elas surge a ponte de hidrogênio. Como a ponte de hidrogênio é feita com três elementos muito eletronegativos e o hidrogênio, eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade, eu gero uma grande polaridade, então essa atração ela é muito forte. Das forças intermoleculares, ela é a mais intensa. O que é a dipolo-dipolo? Pô, você para e olha, dois polos. Se eu tenho dois polos, um positivo e um negativo, eu tenho uma atração entre uma molécula polar e outra porcariazinha aqui que também é polar. Então, polar e polar. Então, duas criaturas polares é dipolo-dipolo. A ponte de hidrogênio é dipolo-dipolo, só que é uma dipolo-dipolo muito intensa, por isso que ela foi classificada especial. Então, é quando a ponte de hidrogênio, se você tiver H ligado a FON. Qualquer outra molécula que seja polar ligado com a polar, aí é dipolo-dipolo. E a última, a dipolo instantâneo, dipolo induzido, que seriam as forças de London. O que é isso? Gente, às vezes essa é um pouquinho mais difícil de entender, mas vamos com calma. Vocês imaginam que em qualquer molécula, os elétrons sempre estão em movimento. Seja ela polar, seja ela apolar. Mas vamos imaginar agora uma molécula apolar. Se os elétrons eles estão em movimento, vai ter uma hora que eles estão mais à direita da molécula do que à esquerda. Então forma-se um dipolo instantâneo. Aquele ponto onde tem mais elétrons naquele instante fica negativo e o outro lado fica positivo. Esse dipolo instantâneo ele induz a molécula do lado a também se polarizar. Então tem um dipolo instantâneo, um dipolo induzido. Então isso aí é uma coisa, uma atraçãozinha fraca, né? Você tem um dipolo instantâneo que gera um dipolo induzido e aí vai se seguindo, vai prosseguindo. Então é uma atraçãozinha fraca, essa dipolo instantâneo, dipolo induzido, essa força de London. Mas uma coisa é fácil de entender. Quanto mais elétrons tiver essa espécie, ou seja, quanto maior ela for, maior a possibilidade de eu formar esses dipolos instantâneos e esse dipolo induzido. Consequentemente, maiores vão ser as atrações. Então a gente tira que quanto mais elétrons tiver uma molécula, quanto maior for essa molécula, quanto maior a massa da molécula, maior essa força de London. Uma coisa curiosa e que pouca gente se lembra, não é só na molécula apolar que tem força de London. A molécula que tem ponte de hidrogênio também tem força de London. Ah, Michel, mas por quê? Porque, gente, os elétrons também estão em movimento. Só que, quando eu tenho ponte de hidrogênio, ela domina a força de London. Ela é muito mais forte do que a força de London. Já na moléculazinha apolar, só tem força de London. Então, ela é a única existente. Por isso que a gente fala muito que moléculas apolares têm força de London. Mas as outras também têm força de London. Porque nas outras, os elétrons também estão em movimento. Mas, nas moléculas apolares, ela é a dominante. Vamos fazer um resuminho.
três tipos de força intermolecular: ponto de hidrogênio, dipolo e a dipolo induzido. Ponto de hidrogênio, H ligado a FON. Dipolo, polar com polar. E força de London é por causa do movimento dos elétrons. As moléculas apolares, elas só têm força de London. Por isso que a gente usa muito força de London para moléculas apolares. Agora a gente tem que pegar e ver alguns exemplos na nossa lousa para que a gente possa entender melhor como é que eu diferencio essas forças intermoleculares e no que é que elas vão interessar. Antes de ir para a lousa, eu queria lembrar o seguinte: por que é tão importante as forças intermoleculares? Vamos pensar pelo menos em três coisas. Gente, primeiro, se as atrações entre as moléculas forem fortes, vai ser difícil passar para o estado gasoso, porque a atração é muito forte. Então, se vai ser difícil passar para o estado gasoso, isso significa dizer que o ponto de ebulição vai ser alto. Então, quanto mais fortes as forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição. Segunda coisa, se as atrações são fortes e eu vou escapar com dificuldade, quer dizer que vai ter pouco vapor. Se vai ter pouco vapor, eu posso dizer que quanto mais fortes as atrações, menor a pressão máxima de vapor. E uma terceira coisa, dependendo do tipo de atração, uma substância é mais solúvel numa coisa polar ou mais solúvel numa coisa apolar. Lembrem da regra clássica, da regra máxima: semelhante dissolve semelhante. Então, se uma coisa é polar, a tendência é se dissolver numa coisa polar. Se uma coisa é apolar, se dissolve em coisas apolares. E também nesse caminho, tem muitas substâncias que têm a dupla característica, que tem uma parte polar e uma parte apolar. Essas substâncias que têm uma parte polar e uma parte apolar, elas se chamam anfipáticas ou anfifílicas. Elas são capazes de se dissolver em substâncias polares e em substâncias apolares. Os exemplos mais clássicos são os sabões, os detergentes, os álcoois, né? Eles também têm uma parte polar e uma parte apolar. Por exemplo, a nossa gasolina, ela tem álcool, ela tem mais de 25% de álcool. Isso quer dizer o quê? Que o álcool se dissolve na gasolina, mas o álcool também se dissolve na água. Se a gente pensar no álcool como sendo o etanol, CH3, CH2, OH, como vocês estão vendo aqui, vocês imaginam, esse OH é capaz de formar ponte de hidrogênio com a água. Mas a parte orgânica é capaz de se dissolver na parte orgânica da gasolina, porque a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente octano. Então, o álcool ele tem essa dupla característica. Ele dissolve na água e ele dissolve na gasolina. Sempre lembrar, porque isso é o que o Enem mais gosta, essa parte de solubilidade. Quanto mais polar, mais fácil dissolver na água. A gente diz que a substância ela é hidrofílica ou então ela é lipofóbica. Ela tem afinidade pela água, ela tem medo, ela não tem afinidade pela gordura. Já se a substância tiver uma parte apolar muito grande, ela vai ser mais solúvel em compostos apolares. A gente diz que ela é hidrofóbica ou então ela é lipofílica. Ela tem afinidade pela gordura e ela tem medo da água. A gente também costuma dizer que se ela for polar, ela é hidrossolúvel. Se ela for apolar, ela é lipossolúvel. Isso vale muito para as vitaminas, né? Para saber se ela se dissolve, por exemplo, na água ou se ela se dissolve na gordura. Beleza? Então essa é a ideia geral que a gente tem que ter de forças intermoleculares para a gente conseguir trabalhar direitinho. Agora você não pode perder, não pode parar de assistir esse vídeo agora, porque o importante é a gente conseguir diferenciar as substâncias para que a gente saiba como aplicar as forças intermoleculares adequadamente a cada caso. Então vamos para a lousa e vamos ver casos especiais disso aí. Vamos juntos! Bom, gente, depois dessa apresentação aí sobre o que são as forças intermoleculares, vamos começar a entender um pouquinho melhor, mas aí só tem um jeito, lousa, né? Então vamos a ela. Vocês vão começar pensando o seguinte: imagine que nós tenhamos o ácido fluorídrico, HF. O que é que vocês estão vendo? H ligado com F. Isso aqui é uma força intramolecular, dentro da molécula. Se é uma força intramolecular, isso daqui é uma ligação covalente. Beleza. Agora, imaginem vocês que eu tenha outro HF aqui do lado. HF. Vocês sabem que aqui dentro, ó, também é uma ligação covalente. Mas como o flúor é um elemento muito mais eletronegativo que o hidrogênio, esse flúor fica negativo, o H fica positivo, flúor negativo, H positivo. Vai haver uma atração entre o positivo e o negativo. E a essa atração aqui é que a gente chama de ponte de hidrogênio. Ponte de
hidrogênio. Então, isso é uma ponte de hidrogênio. Olhem como é uma diferença imensa entre o H e o F dentro, entre os HF fora, entre moléculas dentro da molécula, intramolecular, intermolecular. Então, isso daí é a ponte de hidrogênio. Se eu dissesse para vocês, agora eu tenho o HCl, HCl. Vocês veem que dentro da molécula do HCl, aqui ó, também é ligação covalente. Aqui também é ligação covalente. Agora, entre as moléculas de HCl, aqui ó, aí a coisa é diferente. É ponte de hidrogênio? Não, não é ponte de hidrogênio. Porque para ser ponte de hidrogênio, eu teria que ter H ligado com FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, aqui é Cl. Mas a gente sabe que entre o hidrogênio e o cloro é mais eletronegativo. Ele é negativo, hidrogênio é positivo. Cloro é negativo, hidrogênio é positivo. Então também tem uma atração, só que como é polar, isso aqui também é polar. A atração entre essas criaturas aqui, isso aqui é chamado de dipolo. Então, ó, ponte de hidrogênio, dipolo, polar, polar, e aqui a velha ponte de hidrogênio. Essa é a primeira diferenciação que nós temos que saber. Agora vamos imaginar uma terceira, na verdade, situação. Imaginem que eu tenha Cl e Cl. O que é que nós sabemos? Aqui, ó, cloro, Cl2, Cl2. Dentro, aqui, é ligação covalente. Aqui também é ligação covalente. O que é que nós sabemos? Poxa, como não há diferença de eletronegatividade, essa molécula, com certeza, ela é uma molécula apolar. Essa molécula aqui, ela também é uma molécula apolar. Se ela é apolar e ela é apolar, qual é o único tipo de força que nós temos entre moléculas apolares? Vai ter uma atração? Vai. Ela é fraquinha, mas tem. O que foi que eu disse para vocês? Como os elétrons estão em movimento, vai ter uma hora que eles estão mais desse lado do que desse. Aí esse aqui fica levemente negativo, levemente positivo. O negativo aqui repele os daqui, joga para cá. Aqui fica positivo e aqui fica negativo. Então, dipolo instantâneo devido ao movimento, dipolo induzido. Então, isso aqui é a velha e boa dipolo induzido ou dipolo instantâneo ou força de London. Então, ó, ponte de hidrogênio, dipolo induzido. A gente já tem uma ideia geral e já sabe identificar cada uma. Agora vamos fazer comparações entre elas. Vamos seguir. Bora, vamos começar com uma bem típica aí, que é a comparação entre os ácidos que se formam da família 7A. HF, HCl, HBr e HI. O que é que nós sabemos de cara? Como os elementos da 7A são muito eletronegativos, isso aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Beleza. O que é que nós sabemos mais? Entre as moléculas de HF, imagine vários HF, como tem H ligado com F, esse cara é capaz de formar ponte de hidrogênio. Se ele é capaz de formar ponte de hidrogênio, ele tem as maiores atrações. Bacana. Esses daqui, polar, polar e polar. Então esses três, eles são capazes de formar dipolo. Nenhum dos três, tá certo? Nenhum desses três aí é capaz de formar ponte de hidrogênio. É só dipolo, dipolo permanente, dipolo. Então, com certeza, as maiores atrações estão aqui. Qual é a conclusão? Esse cara tem o maior ponto de ebulição e tem a menor pressão máxima de vapor. Quando o tipo de força for o mesmo, como é que você vai fazer para desempatar, para saber quem tem as maiores atrações? Se o tipo de força é o mesmo, todo mundo é dipolo, vai ter as maiores atrações quem tem mais elétrons, porque vai ter o maior movimento, vai ter a maior força de London. A gente costuma dizer que é quem tem a maior massa, né? Porque quem tem a maior massa normalmente também tem o maior número de elétrons. A família 7A, o cloro, é antes do bromo e o bromo é antes do iodo. Então o iodo é o mais pesado. Quer dizer o quê? Nesse sentido aqui, aumenta o número de elétrons, aumenta a massa. Então a gente pode dizer que quando a força é a mesma, dipolo, quem tiver o maior número de elétrons ou quem tiver a maior massa, vai ter as maiores atrações. Então essa é a ideia. Quer dizer que o ponto de ebulição do HF é o maior de todos. Depois
é quem? O HI, depois o HBr, depois o HCl. Então essa é a ideia. Isso vocês têm que guardar, tá certo? Quando o tipo de força for o mesmo, todo mundo é dipolo, quem tem as maiores atrações e, consequentemente, vai ter maior ponto de ebulição e menor pressão de vapor, é quem tem a maior massa. Por que o HF ganhou de todo mundo aqui? Porque ele forma ponto de hidrogênio. Então, se eu fosse botar em ordem de ponto de ebulição, ó, o ponto de ebulição do HF é maior do que o ponto de ebulição do HI, que é maior do que o ponto de ebulição do HBr, que é maior do que o ponto de ebulição do HCl. Aqui é ponto de ebulição. Pronto. Essa é a ideia quando você compara espécies semelhantes. Vamos para frente. Outra comparação. Bom, gente, essa aqui é uma comparação que eu gosto muito. Dois isômeros, um éter e um álcool. O que é que você vê? Esse O está entre dois carbonos. Esse O está ligado ao H. Então você já sabe. Essa espécie aqui, esse álcool aqui, ele é capaz de formar ponte de hidrogênio. Na hora que você detecta isso aí, vocês sabem, se eles são isômeros, eles têm a mesma massa, é tudo igual em relação à fórmula molecular e massa, claro. Em relação a propriedades, totalmente diferente. Se esse cara, ele forma ponte de hidrogênio, ele tem interações muito mais fortes entre as moléculas de álcool do que entre as moléculas de éter. Significa que se ele tem maiores atrações, automaticamente a gente vai ter o maior ponto de ebulição e a menor pressão máxima de vapor. Já o éter que está aqui, o que é que a gente sabe? Que como ele tem as menores atrações, esse cara aqui certamente ele é o mais volátil, ele tem maior volatilidade. Então, quando vocês pegam isômeros, muitas vezes um pode formar ponte de hidrogênio e o outro não pode formar. Então, lembrem dessa ideia aqui. Formou ponte de hidrogênio, maiores atrações. Se o cara dissesse solubilidade em água, como ele se forma ponte de hidrogênio, tem a maior solubilidade em água. Pronto. Então, são ideias muito bacanas com coisas relativamente simples que dá para a gente desenrolar na boa. Vamos para outro exemplo. Bom, esse aqui particularmente eu acho muito legal. Quando eu tenho hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a gente sabe que a diferença de eletronegatividade entre os átomos é muito pequena, então eu posso considerar que eles são apolares. Então, essa criatura ela é apolar, essa criatura ela também é apolar. Quando a estrutura é apolar, qual é o único tipo de interação que eu tenho? O único tipo de interação que eu tenho quando as estruturas são apolares é a dipolo induzido. Então, ambos aqui eles formam dipolo induzido, que é a força de London. Agora, o que é que nós sabemos? São isômeros. Mesma fórmula molecular, pentano e dimetilpropano. Beleza. Qual é o que vai ter a maior atração? Porque o tipo de força é o mesmo, a massa é a mesma, mas muda uma coisinha, que é a cadeia. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma cadeia normal, aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Botar na cabeça uma coisa, quando você vai ramificando a cadeia, quanto mais ramificada, menor a superfície de contato. Se diminui a superfície de contato, diminui as atrações. Então, quando eu comparo uma cadeia normal com a cadeia ramificada, eu posso dizer que na cadeia normal eu tenho claramente uma maior superfície de contato. Uma maior superfície de contato gera maiores atrações. Se eu tenho maiores atrações, eu tenho um maior ponto de ebulição, menor pressão máxima de vapor. Então, quando vocês compararem duas moléculas como essas daqui, que vocês veem que são isômeros, que têm a mesma massa, a mesma fórmula, o mesmo tipo de interação, a diferença entre elas é a superfície de contato. Maior superfície de contato, maiores atrações, maior ponto de ebulição. Também não é difícil essa situação. Vamos para outro exemplo ainda. Bom, esse daqui o Enem adora, que é o sabão, né? O sabão é um sal de ácido carboxílico, um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, a gente diz que é um ácido carboxílico que tem pelo menos 10 carbonos. Então isso aqui é um sal de ácido carboxílico. O que vocês são capazes de ver aqui é que eu tenho uma grande região aqui, ó, que é apolar, que é o rabo aí do sabão, e eu tenho essa região aqui, ó, que ela é polar.
vocês estão vendo aqui, essa região ela é polar. Michel, mas por quê? Gente, lembre que aqui é uma ligação iônica, ó, metal com não metais. O sódio, ele é Na+, então esse resto todinho aqui, ele é menos. Então vocês veem que eu tenho uma parte polar e uma parte apolar. Isso é a característica daquela substância que eu havia dito, que é anfifílica. Anfifílica ou anfipática. Tem uma parte polar e tem uma parte apolar. Então essa criatura, parte polar, parte apolar. Isso quer dizer que ele é capaz de ter dissolução na água e ele é capaz de ter dissolução na gordura. Ele tem as duas características. Então guardar, quando você vir que tem uma parte polar e uma parte apolar, pode dissolver na água e na gordura. Quanto maior a parte apolar, mais difícil dissolver na água. Quanto menor essa parte apolar, mais fácil dissolver na água. Vamos comparar duas substâncias desse tipo, para ver quem é mais e quem é menos solúvel em água. Um exemplo bem simples. Isso contra isso. Parte polar, parte apolar. Parte polar, parte apolar. Com certeza, a água vai dissolver esse álcool por aqui, que é onde forma a ponte de hidrogênio. Vai dissolver esse por aqui. Só que isso aqui é imenso. Se isso aqui é imenso, para a água conseguir dissolver isso tudo é muito complicado. Quer dizer o quê? Esse daqui tem a maior solubilidade em água, sem dúvida. Maior solubilidade em água, por quê? Porque a parte apolar é menor. Mas aí vamos para uma coisa muito legal. E qual dos dois tem o maior ponto de ebulição? Aí tu para e pensa. Ponte de hidrogênio. Aqui forma ponte de hidrogênio. Tá aqui. Aqui também forma ponte de hidrogênio. Aí a gente volta a uma coisa que eu havia falado antes. Se os dois formam ponte de hidrogênio, a força é a mesma. Quando a força é a mesma, como é que eu olho quem tem o maior ponto de ebulição? É quem tem o maior número de elétrons ou a maior massa? Vocês estão vendo, a força é a mesma, ponto de hidrogênio, só que esse aqui tem maior número de elétrons. Se tem um maior número de elétrons e também tem a maior massa, com certeza tem as maiores atrações entre moléculas dele, né? Maiores atrações, ele com ele mesmo. Se tem as maiores atrações, tem o maior ponto de ebulição. Então, esse exemplo é bacana, esse tem que ficar marcado para você, ó. Aquele é mais solúvel em água, porque para dissolver em água, se essa parte for muito grande, atrapalha. Agora, esse tem um maior ponto de ebulição, por quê? Porque aí não é em relação à água. É uma molécula dessa junto com outra dela e outra dela. Aí as atrações são maiores, porque além da ponte de hidrogênio, eu tenho a maior massa, maior número de elétrons, eu vou ter as maiores forças de London, as maiores atrações. Então, guardar esse exemplo aqui com muito amor. Bom, gente, depois de ter visto aí esses vários exemplos, a gente consegue entender por que as forças intermoleculares elas são tão importantes e por que isso cai tanto em prova. Porque, claro, a gente percebe que é fácil de usar isso daí numa questão cotidiana, é fácil de usar a aplicabilidade das forças intermoleculares. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para ajudar você a melhorar seu conhecimento em forças intermoleculares. Beleza? Um abraço grande, continue seguindo a gente, bota o seu curtir aí. E valeu demais!